E a gente dá sequência aqui no programa com a participação do Rony Anderson Barbosa, secretário nacional de comunicação da CUT, porque amanhã, no sábado, Dia do Trabalhador, as centrais sindicais, pelo segundo ano consecutivo, farão o ato do Dia Internacional do Trabalhador no formato virtual. A live do evento, que tem como tema 1º de maio, pela vida, democracia, emprego e vacina para todos, vai ressaltar também a luta das centrais sindicais pelo auxílio emergencial no valor de R$ 600 até o final da pandemia. O ato tem previsão de 3 horas de duração, com falas dos dirigentes sindicais e vai contar também com a participação dos ex-presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso. Mas para a gente saber mais detalhes sobre esse evento, que será transmitido a partir das 2 horas da tarde pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e também pelos canais do YouTube e redes sociais do Movimento Sindical, a gente conversa agora com o Rony Anderson Barbosa. Oi, Rony, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Naama, boa tarde a todos e todas. Estamos aí nos preparativos finais para a nossa live de 1º de maio, a segunda edição aí no formato feito, né, ao vivo e gravado de casa, e a terceira edição do 1º de maio unitário da classe trabalhadora. Então, estamos numa expectativa muito grande, porque amanhã essa unidade vai se expressar mais uma vez, e isso é muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Ótimo. Rony, antes da gente entrar mais aí a fundo sobre esse evento de amanhã, eu queria só repercutir aqui com você uma notícia que foi divulgada hoje, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, divulgou hoje que o desemprego no Brasil atingiu o recorde de 14,4 milhões de brasileiros. O número de desalentados também atingiu um patamar histórico, com 6 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego no país. Em um ano de pandemia, o Brasil perdeu quase 8 milhões de postos de trabalho. Como é que você recebe, Rony, esses dados tão negativos para o trabalhador brasileiro? Olha, é muito triste, né? A CUT recebe de maneira muito triste esses dados, mais uma vez, extremamente preocupantes sobre o índice de desemprego no país. O Brasil aí com 14 milhões de desempregados. E é bom lembrar que do ano passado para esse ano, já são 2 milhões e 100 mil pessoas a mais desempregadas. Então, é realmente algo muito preocupante, porque isso reflete, né, no empobrecimento geral da população, que é visto diariamente nas ruas, né? Ou seja, você vê nas grandes cidades cada vez mais pessoas morando nas ruas, cada vez mais pobreza, cada vez mais pessoas passando necessidades, né? Uma parcela até em função da pandemia, mas a maior parte é em função da falta de uma política de economia nesse momento para o país, né? Aliás, por falar nisso, né, a melhor política para salvar a economia brasileira hoje chama-se vacina, né? Ou seja, por isso que a vida está em primeiro lugar nesse 1º de maio. Se nós, brasileiros e brasileiras, tivermos a vacina, a economia poderá se reativar, né? Lamentavelmente, nós estamos dando passos de tartaruga na vacinação da população e dos trabalhadores, e com isso não se salva a economia. Então, a melhor forma de salvar a economia não é criando leis para transformar serviços que não são essenciais em serviços essenciais para que possam abrir, é trazer a vacina para todos. Eu tenho falado para todo mundo com quem eu converso, pequeno comerciante, grande, trabalhador, você está preocupado? Peça a vacina, vamos pedir, vamos fazer grandes mobilizações pela vacina. É por isso que esse 1º de maio é o 1º de maio pela vida, né? Nossa hashtag hoje e amanhã é 1M pela vida. Quando você fala sobre vacina, já pegando o gancho aqui, a gente vê países como os Estados Unidos, Inglaterra e até mesmo o Chile aqui na América do Sul nadando de braçada quando o assunto é vacina, e o Brasil aí caminha a passos lentos com essa imunização. Já são 11 as recusas do governo Bolsonaro para a compra de imunizantes. Como é que você tem acompanhado todas essas polêmicas envolvendo as vacinas aqui no país, Rony? Mais uma vez, é uma grande preocupação, né, da CUT, dos sindicatos, essa forma como o governo age com descaso em relação às vacinas, né? Somando aí as doses oferecidas e a negativa do governo Bolsonaro, nós já poderíamos ter mais de 600 milhões de doses no país contratadas, né? E certamente estaríamos muito mais avançados do que agora.
Isso a cada dia se verifica mais e mais descaso do governo em relação a esse problema da pandemia, né? Essa semana mesmo foi achado, por acaso, 100 mil vacinas, né, no Ministério da Saúde que ninguém sabia onde estava, de repente acharam 100 mil vacinas. Então, olha só, com a pandemia do jeito que está, o governo chega a perder 100 mil vacinas e depois acharam. Então, a vacinação é a saída, né, para o problema da epidemia, é a saída para a volta da economia, por uma série de problemas. Não vai acabar com a pandemia, mas ela certamente nos dará mais tranquilidade para enfrentar a pandemia, para pensarmos os caminhos e reativar a economia brasileira, né, onde ela está sofrendo, e certamente precisamos fazer isso. E ontem o Brasil ultrapassou a triste marca de 400, mil óbitos decorrentes da Covid-19. As autoridades sanitárias elas recomendam um lockdown de 21 dias para frear essa disseminação do vírus, mas sem auxílio emergencial no valor adequado fica impossível de a gente garantir que as pessoas fiquem em casa e se protejam aí do coronavírus. Eu gostaria que você reforçassem aqui para a gente a luta das centrais sindicais, dos movimentos sindical, para um auxílio emergencial no valor de R$ 600 até aí o final da pandemia, Rony. Pois é, Naama, você vê, o auxílio oferecido pelo governo de R$ 150 mal dá para comprar um botijão de gás, quanto mais, né, abastecer as dispensas aí de uma família com 3, 4, 5 pessoas. Então, é mais do que urgente nós possamos fazer um lockdown necessário que possa frear a pandemia, como alguns municípios e alguns países deram exemplo, né? Araraquara deu um grande exemplo, conseguiu fazer um bom lockdown e freou drasticamente aí os problemas de UTIs e problemas de internamentos no município. Agora, para que a gente consiga fazer isso, as pessoas precisam ter garantia, porque o trabalhador só sai para trabalhar, pegar ônibus apertado de madrugada e final do dia, porque precisa levar o pão para casa. Então, isso está acontecendo porque não há um auxílio emergencial. Se nós tivéssemos o auxílio para os trabalhadores, para os pequenos comerciantes poderem ficar em casa, esse lockdown seria, né, realizado de maneira satisfatória e ajudaria a conter a pandemia, né? A China e outros países deram exemplo disso. Só fazendo o lockdown adequado conseguiram frear a pandemia. Então, é mais do que urgente para salvar as vidas, ter a vacina, ter o auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 600. Nós, a CUT, defende que seja um salário mínimo para as famílias terem mais dignidade. Tudo subiu, né? Os alimentos, um pacote de arroz está R$ 50, o feijão está R$ 10 o quilo, olha o absurdo. Como é que você vai a sustentar uma família, sendo que os alimentos nessa pandemia subiram e subiram muito? Então, as famílias que menos têm renda são as que mais estão gastando para se sustentar e, lamentavelmente, a gente vê muitas e muitas pessoas hoje nos sinais de trânsito aí pedindo comida porque estão passando fome, né? É muito triste ver isso no nosso Brasil, um país tão rico, né? Um país que revelou vários bilionários do ano passado para esse ano, né? Um contraste da nossa sociedade aí que tem bilionários sendo gerados, ao passo que milhões e milhões de pessoas estão passando fome cada vez mais. Então isso é um marco aí que precisa ser combatido e a CUT e as demais centrais vão falar disso nesse 1º de maio. É uma situação dramática que o brasileiro vive hoje realmente aqui no país, com essa falta de vontade política, né, Rony? Agora, Rony, o 1º de maio que acontece amanhã para fortalecer a luta da classe trabalhadora, tem como tradição a participação de muitos artistas. Também a gente tem a participação do Chico Buarque, da Elza Soares, do Chico César, da Tereza Cristina. Conta pra gente quem é que participa desse evento e fala também um pouquinho pra gente da importância de ter a música como instrumento de resistência, inclusive nesse período aqui que a gente está atravessando no país, Rony. Realmente, além de ser um momento de reflexão, é um momento também de trazer artistas, alguns bem conhecidos do público, importante, né, como o Chico Buarque, já citado, a primeira vez no nosso 1º de maio aqui unitário, tantos outros artistas aí que estarão conosco, e personalidades como o Gregório do Vivier, né, comediante aí que faz sucesso, atrizes e atores como Paulo Betti, Lucia Alves, enfim, tem muita gente boa, Osmar Prado, são artistas aí consagrados, né, o Dair José, Tereza Cristina, enfim, são inúmeros artistas para todos os gostos musicais, alguns estarão cantando músicas, outros estarão fazendo algumas falas, e isso certamente nos ajuda, nos dá força
ao mesmo tempo também que a gente estende a mão e um gesto para a classe artística, né, que tanto está sofrendo em função da pandemia, né, em função de teatros, cinemas, quase tudo fechado, né, ou com muita restrição, e certamente são também um setor da sociedade que nos ajuda muito e precisa ter esse olhar também. Sobre a importância do trabalhador se sindicalizar nesse momento difícil do Brasil, que o Brasil atravessa. Olha, isso é bem importante, né? Porque assim, a única entidade que está defendendo o trabalhador nesse momento não é o Congresso Nacional, não são os deputados e deputadas, com raras exceções importantes, não é o governo federal, não são prefeitos nem governadores, são os sindicatos, né? Os sindicatos são os verdadeiros representantes dos interesses legítimos dos trabalhadores, né? É muito importante que cada trabalhador e trabalhadora que esteja empregado ajude o seu sindicato se filiando para que o sindicato possa ajudar a fortalecer essa corrente da classe trabalhadora, para que ele possa ajudar a fazer mais campanhas de solidariedade, né? Nós estamos com inúmeras campanhas de solidariedade para levar alimentos, levar gás, levar todo tipo, roupas, todo tipo de ajuda que as pessoas estão precisando. Isso é feito através dos sindicatos, né? Então, a filiação do trabalhador ao sindicato é o primeiro passo, né, para ele se ajudar e ajudar os outros também, até os desempregados, né? O sindicalismo brasileiro tem inúmeros exemplos muito importantes de conquistas que vão muito além do que tem na legislação, que foram feitas através dos sindicatos, né? E o sindicato, além de defender os trabalhadores, os seus direitos, é também um defensor da democracia brasileira. Lamentavelmente, né, nós estamos vivendo um período no Brasil de ataques fortíssimos à democracia brasileira, né? Eu queria me solidarizar aí com o companheiro Pilha, que foi preso em Brasília e torturado na prisão, em pleno 2021. É lamentável que o Brasil viva esse tipo de cena, esse tipo de situação de tortura na prisão, em uma prisão política. Então, esse é o desfecho do governo Bolsonaro, que felizmente vai acabar porque a população já não aguenta mais, né? Mas é importante que cada trabalhador, cada trabalhadora venha até o seu sindicato, se filie, para que a gente possa fortalecer essa luta coletiva, porque é através do coletivo que nós vamos sair dessa crise de pandemia, dessa crise econômica, dessa crise de desemprego. Nós precisamos lutar coletivamente. Esse é o nosso recado principal para o 1º de maio, é a unidade dos trabalhadores e das trabalhadoras que vai nos tirar desse atoleiro. Rony, muito obrigada pela sua participação, desejo muito sucesso para vocês no evento de amanhã. Obrigado, eu que agradeço o espaço aí. Nós conversamos aqui com o Rony Anderson Barbosa, secretário nacional de comunicação da CUT, lembrando que a TVT e a Rádio Brasil Atual transmitem amanhã, a partir das 2 horas da tarde, o 1º de maio, tá bom? A festa do dia 1º de maio, a live do 1º de maio. Então você pode acompanhar tudinho aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual, no 98,9 FM. Pessoal,